Boa noite, meus amigos que me ouvem dominicalmente, nesse horário, das 19h30, aqui da igreja, direto da igreja presbiteriana de Jaú. E com muita alegria estamos aqui nesta noite, outra vez, para falar novamente das grandezas e das novidades eternas do reino de Deus. A palavra de Deus sempre é nova para o nosso coração, ela sempre traz novas notícias, traz o Evangelho na sua essência, desde o Gênesis até o Apocalipse. São sempre novas notícias e boas notícias. Gostaria de começar a abertura deste encontro espiritual lendo com vocês na carta de Paulo às igrejas da Galácia, carta aos Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 11. Assim diz o apóstolo das gentes: vede que com grandes letras eu vos escrevo do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, de fato guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Diz assim o apóstolo, no versículo 14 do capítulo 6, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Paulo encontrou uma glória, além de todas as coisas, a cruz de Cristo. Longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui nesta noite, impulsionados pelo Teu Espírito. De nós mesmos não estaríamos aqui nem falando, nem os meus amigos de ovelhas ouvindo. Estaríamos longe, tateando nas escuridades da vida, tentando encontrar Deus em muita coisa, de menos na cruz. Foi para lá que Teu Espírito nos atraiu, para a cruz, onde encontramos redenção, graça, perdão, misericórdia, justiça, vida eterna, vida em abundância, esperança viva. Obrigado, Senhor, por esta noite, por aquilo que o Senhor começou a fazer e continuará fazendo no nosso coração, que nós saímos daqui extremamente impactados e grandemente desafiados para vivermos o Evangelho autêntico do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são da nossa região ou que estão fora, todos nós sejamos unidos no Espírito, para que juntos possamos adorar o Rei, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome dEle, o Senhor da igreja, o nosso amado Jesus, a que nós oramos. Amém. Bacana, gente. Agora vamos continuar o nosso encontro dominical. Mesmo que seja um encontro à distância, estamos perto da mesma fé, unidos na mesma fé, unidos na mesma alma, no mesmo propósito, no mesmo sentido. Que Deus nos ajude. Vamos adorar, vamos cantar, vamos glorificar ao Senhor, como fazemos dominicalmente, fisicamente também. Hoje não, só em espírito. Que você una o seu coração ao meu coração, a sua alma, a minha alma, e a gente adore ao Rei que veio ser servo, ao Deus que se tornou homem, ao poder que se tornou fraqueza, aquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Vamos adorá-lo então. Vamos seguir cantando aqui com a legenda aqui embaixo, e a gente vai continuar adorando e cultuando ao Senhor. Vamos lá.
Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Se disseres a mim, lance a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem anda até mim, sob as águas do mar, certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar,
E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha na fé naufragar. Se eu creio, Senhor, se eu creio, tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Se eu creio, Senhor, se eu creio, os meus sonhos e planos não foram em vão. Todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Ô, gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco. Você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar aí na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Bom, gente, já cantamos, já adoramos ao Senhor, nós oramos e falamos um pouco sobre a Bíblia, a glória de Paulo. Agora nós vamos meditar na Escritura Sagrada. O nosso culto é centrado não no rito, não na forma e nem na fórmula. O nosso culto é centrado numa pessoa, Jesus Cristo, que é revelado na sua palavra. Essa é a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então nós vamos nos voltar agora para a centralidade do culto, que é o culto reformado protestante, é a exposição da palavra de Deus. Nós temos a ceia, nós batizamos também os nossos fiéis, as nossas ovelhas, mas a ceia não é o centro do culto, não é, a Eucaristia não é, nem o batismo é o centro do culto, não é, o centro do culto é a palavra. Então o rito é importante quando ele está voltado, quando ele aponta para a palavra, porque o rito em si, ele não tem valor nenhum, a não ser que ele aponte para a palavra. Por isso que a Santa Ceia, a Eucaristia, o batismo, tem que ser de acordo também com o ensino da palavra de Deus. Tá bom? Posto isso, então vamos abrir a Escritura Sagrada, ou o seu celular, o seu smartphone, ou a sua Bíblia física, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo começa a falar no versículo 18, e eu vou ler até o versículo 25, 1 Coríntios 1, 18 a 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, essa palavra é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Pergunta Paulo. Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria.
Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, os cristãos, pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para nós, os que fomos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Eu queria falar um pouco sobre como os homens se parecem com Deus num sentido não metafísico ou espiritual. Como os homens se parecem com Deus no sentido científico. Notem que toda ciência começa no vácuo. Todo cientista trabalha com um certo vácuo, com uma coisa que ele não conhece, mas de alguma forma ele sabe que existe lá. Vou tentar explicar isso. É como se eu estivesse andando com meu netinho na areia da praia, ele segurando na minha mão, ou a minha netinha, e eu dissesse: o que é isso aqui? Ele vai dizer: passos. Passos de quem? De seres humanos. Então você quer dizer que um ser humano passou aqui? Ele vai dizer: sim. Mas qual a certeza que você tem que um ser humano passou aqui, sendo que você não o vê fisicamente, sendo que você não pode tocar nele? Ele vai dizer: as marcas que ele deixou. Quero dizer para vocês, minha gente, quando Paulo fala de loucura, de sabedoria de Deus, sabedoria do homem, quero falar para vocês que o homem trabalha nessa coisa que se chama absurdo. Absurdo não é uma coisa impossível, que não existe. O absurdo é quando a mente não consegue captar, mas ele sabe que ficaram marcas na história. E através daquelas marcas é que eles vão deduzir a ciência. Bacana, não é? Marcas. Quando Paulo está falando dessa sabedoria humana, ele está falando que esses seres humanos, sábios, ele não está falando que não tinha sabedoria. A sabedoria humana é loucura, mas é a sabedoria. Eles não quiseram conhecer Deus na sabedoria de Deus, quiseram conhecê-lo através da sabedoria deles, independente de Deus. A mente veio de Deus, mas a motivação não veio de Deus. A ciência é ciência de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo que me ouve. Qualquer verdade, escute, qualquer verdade, em qualquer campo da ciência, é verdade de Deus. A verdade de Deus não é uma verdade só religiosa. Ela é uma verdade física, química, biológica, científica, psicológica, fisiológica. Verdade é verdade, sempre, de Deus. Em qualquer campo da ciência. Porque o homem traz na sua mente uma sabedoria original de Deus. Só que ele toma essa sabedoria e afasta-a de Deus e começa a manipulá-la, a administrá-la conforme aquilo que ele quer. Então eu estou falando sobre absurdo. E como que o homem aprendeu a trabalhar com marcas e não com aspecto físico somente para chegar na realidade? Aprendeu com Deus. Cícero, você está falando que Deus também trabalha com o absurdo? Sim. E esse texto, Paulo está dizendo sobre a sustentação do absurdo do Evangelho. Assim como um cientista sustenta o absurdo para chegar à verdade, o Evangelho sustenta o absurdo que é Cristo, para que o homem chegue à verdade espiritual. Parece complexo, mas não é. E Paulo está trabalhando sobre essas verdades. Por exemplo, quando o homem trabalha com o átomo, e ele diz que o átomo não é só o átomo não é a menor partícula
de um elemento. Existem partículas que são subatômicas, os quarks, os mesons, os neutrinos, e assim ele vai trabalhando. E quando ele vai chegando nas marcas, ele tem que chegar no começo. Ele tem que chegar num tal de Big Bang. Não estou dizendo que isso, não entrando no mérito da ciência, mas ele tem que chegar no Big Bang. Mas ele não consegue ir além. É como se ele dissesse que uma maçã existe sem a raiz de uma árvore. Você vai dizer, sim, isso é um absurdo. Se existe uma maçã, porque existe uma raiz. Mas se existe um Big Bang, existe uma raiz. Ele não consegue manter a sua lógica, a partir de elementos que ele conhece, para uma outra lógica espiritual, embora caminhe com uma super lógica no campo científico. Essa é a sabedoria dele. Não quer depender de um Criador. Existe agora uma outra teoria chamada Big Bang. Big Bang é que o mundo surgiu através de pulos. Mas entre um pulo e outro, o que havia? E antes que os pulos começassem, notem que há muita coisa que eles dizem que eles só acreditam em verdades científicas. Desculpa, meu amigo, é uma burrice tremenda. Se eu chegar perto de um cientista desse e disser, faça uma estatística de quanto você ama sua filha e de quanto você ama o seu filho, ele vai dizer, eu não consigo fazer isso. Mas você não sente amor por ele? Sinto, mas eu não consigo quantificar isso. Por exemplo, porque o amor não é quantificável. O amor é uma experiência. Ele é empírico, experimentável. Então, Paulo está falando desse tipo de raciocínio humano que encanta, a mim também me encanta, mas que não leva absolutamente a lugar nenhum, que se chama eternidade. Então, Deus também sustenta o absurdo. E a sustentação do absurdo está numa pessoa, que se chama Jesus Cristo. Ele é tão absurdo que, se eu disser para um cientista que ele é capaz de crer nessas substâncias subatômicas e meta-atômicas, se eu disser isso para ele, ele vai dizer, isso é absurdo. O que você está falando é que o Deus Criador do universo se conteve dentro de um homem, de um tal de Jesus de Nazaré, que nasceu na Palestina. Isso é absurdo. O mesmo argumento eu vou dizer, o que você diz também é absurdo. Você anda muito mais por marcas que a história deixou, que o universo deixou, que a paleontologia deixou, que a arqueologia deixou, do que fatos concretos na sua mão. Você parte também do nada. Deus deixou as suas marcas espirituais na história. Elas foram cravadas nas terras poeirentas e pedregosas da Palestina. Isso é absurdo, também acho. Assim como é absurdo também um cientista trabalhar nesses fatos que a gente não vê, mas que tem marcas profundas. Deus deixou a sua marca no universo, através da humanidade, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É absurdo. Mas Deus sustenta esse absurdo desde a criação do mundo, quando disse que ia mandar o filho de Eva. E os profetas sustentaram esse absurdo. E os apóstolos continuam sustentando esse absurdo. É um absurdo que um santo tenha uma morte infame. Suponhamos que esses sábios aqui aos quais Paulo se refere, os sábios gregos e os sábios hebreus, que está tudo na mesma panela, suponhamos que a gente comece a falar para um hebreu ou para um gentio, que houve um homem perfeito, absolutamente perfeito, coerente, parecido com a eternidade, parecido com os filhos dos deuses. E esse homem era reconhecido pelas pessoas como santo. E esse cientista ou esse religioso fizesse um exercício mental e dissesse, tá bom, é possível que ele seja santo. Tá, suponhamos que ele tenha existido. O que aconteceu com ele?
ele teve uma morte infame. Aí ele vai dizer, absurdo. Na cabeça desses sábios aqui da Bíblia e dos sábios com os quais a gente conversa hoje também, é um absurdo um santo ter uma morte infame. Não é coerente historicamente. Não é coerente dentro da psicologia, sociologia, um santo ter uma morte infame, isto é, uma morte de cruz. Uma morte onde deveria morrer os criminosos, os estupradores, os estelionatários, os genocidas, os patricidas. O pior tipo de gente do mundo é que deve morrer ali. Mas como um santo, você diz, tem uma morte tão cruenta e infame como essa. Isso é absurdo. Mas Deus sustenta a sua verdade através deste absurdo. E quando falar por que isso aconteceu, eles vão ficar mais malucos. Primeira coisa que eles querem saber é se essa morte infame foi histórica. Ela existiu mesmo. Esse santo existiu mesmo. Então, historicamente, ele vai ter que procurá-lo. Entrar para a arqueologia lá na Palestina e tentar achar alguma prova científica que se repete dentro de um Becker, dentro de um laboratório, de tal forma que ele diz, esse santo existiu, morreu desse jeito. Primeira coisa que ele tem que saber, ele vai querer saber. E se eu disser para ele que essa morte infame foi vicária? Ele vai rir da minha cara. Vicária significa no meu lugar. A palavra vigário significa no lugar de. Então Jesus teve uma morte vicária. Ele morreu no meu lugar. Mas o que tem a ver um homem morrer há 2000 anos atrás com você? E eu vou dizer porque eu tinha uma dívida moral e espiritual com Deus. E este santo que nunca pecou, ele veio pagar essa dívida que eu devia, porque ele tinha crédito com o Criador do universo. Crédito de sobra, porque ele era homem como eu, mas Deus como Criador. Essencialmente, eles são os mesmos, mas com funções diferentes. Se Deus é o Criador de todas as coisas e criou o plano, o Filho é o Redentor. E ele vai ficar maluco. Como ele vai pagar os seus pecados? Porque eu estou ligado com ele numa supragenética chamada federalidade. Eu estou federado a ele agora por causa da cruz. Você é louco. Então ele vai querer saber por que esse santo morreu. Porque só ele tinha que morrer, mas ninguém. Porque a sua morte foi uma morte histórica, foi uma morte vicária e mais, foi uma morte poderosa. Como encontrar poder na morte? A morte não é símbolo da fraqueza. Isso é um absurdo. E o Evangelho sustenta esse absurdo. Porque Jesus com sua morte matou a morte. Como é? Jesus com sua morte matou a morte. Só há uma maneira de curar alguém que foi picado por uma serpente peçonhenta: se aplicar o veneno dela mesma, um soro antiofídico naquele que foi ofendido. Deus faz assim como a ciência prova que é capaz de fazer isso. Deus antes dela, antes do cientista, antes do Vital Brasil, antes de qualquer pensador, Deus também trabalha com seus absurdos. E a morte foi exatamente para matar a morte, como o veneno mata o veneno. Ele vai dizer, você está louco, Cícero? Isso é loucura? Falo, não, não é loucura, porque assim como você, cientista e sábios deste mundo, filósofos, pensadores, assim como os grandes intelectuais do mundo sustentam os seus absurdos e que se tornam possíveis por causa das marcas, o cristianismo também sustenta o seu absurdo por causa das suas marcas. E Cristo é essa grande marca, essa grande pegada que Deus deixou na história humana. Então essa morte foi poderosa. E mais, essa morte foi satisfatória. Por isso que o santo tinha que morrer. Porque ele tinha que satisfazer alguma coisa. Satisfazer o quê, Cícero? Satisfazer a ira de Deus contra o homem. Mas Deus não é amor, é lógico que é amor, mas Deus também é justiça. E Deus teria que aplicar a sua justiça por causa da minha indiferença para com Ele. Eu fui criado como um ser ético, moral, eterno e espiritual. Espiritual, me tornei um lixo, me tornei um pecado, me tornei um estrume do mundo. E agora alguém tinha que pagar por mim. Alguém tinha que satisfazer a ira desse Deus. E somente um homem como eu podia pagar isso. Mas não existe nenhum santo, mas Ele é santo. Por isso que esse santo teve que ter essa morte infame. Deus sustenta o seu absurdo.
quando fala que o santo morreu na cruz. Maluco, né? Pense um pouco naquilo que eu estou falando. Se não é desse jeito, se não existe uma coerência do absurdo do homem trabalhando na ciência com o absurdo de Deus salvando o homem. Então, Deus sustenta o absurdo por ter um santo morrido de uma forma tão infame. Deus sustenta o seu absurdo porque esse absurdo tem o poder de se revelar na fraqueza. Mas se é fraqueza, como é poder? Deus sustenta o seu absurdo assim. Deus tem uma visão clara do que significa isso. Os judeus teriam um poder político, até espiritual, mas um Messias político, religioso, mas sobretudo político, belicoso, guerreiro, para que com a força ele pudesse matar o forte. Mas Deus trabalha com essas, entre aspas, incoerências, com esses absurdos. E Paulo diz que Deus revela o seu poder na fraqueza. Olha o versículo 24, o que Paulo diz. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus. Poder de Deus. Um Cristo frágil não pode ser poder. Olha, é interessante como a fraqueza atrai o forte. Geralmente um forte quer bater num forte como ele ou mais do que ele para ter a sua glória. Um lutador, um boxer, um lutador qualquer de luta marcial, ele quer pelo menos vencer alguém como ele ou maior do que ele. Deus trabalha com absurdos. Ele pega o fraco para destruir o forte. Sempre ele fez assim. Para quê? Para que ele mostre ao homem caído que mesmo a sua fraqueza é mais forte do que a força do homem. Porque Deus é trabalhando com essa fraqueza para destruir uma coisa que está dentro do coração do homem, que chama arrogância, que chama soberba, que chama autonomia, que se chama espírito independente. Então Deus pega aquilo que tem de mais fraco que um homem, mas dentro desse homem há um poder tremendo, e ele usa essa fraqueza para destruir a força do homem. Onde que esse fraco se manifesta com mais força? Quando ele faz milagres, sim. Quando ele levanta um morto há 4 dias, sim. Quando ele transforma o pão, multiplica o pão, sim. Quando ele vence as borrascas do lago de Genezaré com os discípulos do barco, sim. Mas isso não é o sinal maior de Deus. O sinal maior de Deus é quando esta pessoa fraca mata aquilo que ninguém pode matar. Olha o que a ciência tem tentado fazer e feito bem, em parte. Os nossos dias têm sido prolongados. Eu sempre costumo dizer que a idade cronológica, escutem, a idade cronológica não mudou, mas a idade da vida mudou. Não se pode falar que um homem de 80 anos, há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, tem a mesma vida de um homem de 80 anos agora, porque a idade cronológica continua, tanto aquele tinha 80 como esse tem 80. A idade cronológica continua a mesma, mas a idade da vida mudou. Então o homem tem feito isso para a humanidade, mas ele não consegue vencer, debelar o estertor, a agrura, a escuridão da morte, em definitivo, em absoluto. Com toda a força científica, técnico-científica, ele não consegue fazer isso. E Deus pega aquilo que é mais fraco e vence aquilo que é o maior inimigo do homem, que é a morte, como diz Paulo aqui nessa carta no capítulo 15. O homem pode vencer qualquer inimigo,
pode vencer as pandemias que já vieram, e que está aqui agora, e outras que virão. Ele pode vencer através do esforço técnico-científico, mas ele não pode dar a eternidade ao homem. Ele não pode matar a morte que deseterniza o homem. Essa fraqueza exatamente foi o que ele fez. Ele morreu na sua fraqueza, e na sua fraqueza ele matou o maior inimigo do homem, que é a morte. O Evangelho sustenta o absurdo de Deus. Maluquice, um negócio maluco, mas é isso que Paulo está dizendo, porque ele está falando para gregos, homens sábios, inteligentes, que trabalhavam com um átomo, que falavam de filosofia, de medicina, do mundo antes, 5 séculos antes de Cristo, 5 séculos antes de Paulo. Então Paulo está falando para essa gente que traz essa carga científica de conhecimento, lá para a cidade de Corinto, lá para a igreja de Corinto. E aí Paulo então levanta o absurdo da história, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso que no texto que eu li, introdutório do culto, de Paulo diz: longe de mim esteja gloriar-me, serão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele encontrou ali a glória. Ali ele encontrou o absurdo de Deus, a fraqueza se manifestando com grande poder para matar a morte. Então, Deus sustenta o seu absurdo quando o santo tem uma morte infame. Deus sustenta o absurdo do Evangelho para revelar o maior poder na maior fraqueza. Olha o que diz mais ainda no versículo 25 dessa mesma carta, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Deus sustenta o seu absurdo quando a sua sabedoria é maior, a sua loucura é maior do que a sabedoria humana. Deus encontra a sua maior sabedoria na sua loucura. O que é isso, Cícero? O que Paulo está falando é de evangelho. Eu posso estar sendo muito teórico, mas ele está falando de evangelho. O evangelho mostra a sabedoria maior, na loucura, maior sabedoria do que o homem na sua plena sabedoria ou na sua sanidade. Paulo está usando, é lógico que está usando uma hipérbole ou uma metáfora, dizendo que a loucura de Deus, lógico que Deus não é louco, mas ele está olhando com o esteto, ou está olhando com a lupa da ciência, da religião judaica, da ciência grega, da sabedoria do mundo, e quando ele põe aquela lupa, ele diz: isso é loucura. Isso não é sabedoria. Deus poderia ter feito a salvação de um outro jeito. O que Deus fez? Ele fez o bem. E o homem pegou esse bem que Deus fez, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele transformou esse bem em mal. Ou seja, ele transformou essa sabedoria em loucura. Não é loucura um homem pegar um fármaco da cocaína e se matar? Não é loucura o homem pegar a sabedoria de Santos Dumont e usar bombas para matar os seus irmãos? Não é loucura o homem usar a força libidinal, sexual e estuprar? Não é loucura o homem usar o trabalho para extorquir o outro? Usar o poder político para manipular, para roubar, para destruir? Não é loucura um homem estuprar uma menina de 5 anos e engravidá-la mais tarde? Não é loucura uma religião, uma pastora matar o seu marido? Paulo está falando disso, de religião dos hebreus e de sabedoria dos gregos. Notem que este bem se transformou em mal. Paulo sustenta o absurdo do Evangelho quando ele diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Por que loucura? Porque eu tenho que me aproximar desse negócio, que eu não sei o que é, eu só vejo marcas, e dizer: alguém pisou aqui. E essas marcas
estão cheias de sangue. Alguém morreu aqui. Mas lá na frente, nas pegadas da praia, os passos se acabam. Alguém parou de andar aqui, e se não continuou, é porque subiu. Mas isso é loucura. A ciência também trabalha com isso. A história caminha assim. Você tem uma tese e uma antítese, depois uma síntese. Essa síntese se torna a tese e cria uma antítese. E a história vai caminhando nesta trajetória dialética. Sempre tem que caminhar. Mas em Jesus não. Jesus é a síntese para a qual não há mais antítese. Jesus é uma síntese histórica, moral, espiritual, física, metafísica, para a qual não há nenhum oposto, porque nele está o absoluto. Isto é sabedoria. Paulo diz aqui no capítulo 1, olha o que a sabedoria de vocês fizeram. Olha o que a ciência de vocês, ou gregos. Olha a religião, hebreus, o que vocês fizeram. Vocês mataram o Senhor da glória. Não existe uma sabedoria grega, uma religião tão boa que possa matar um santo. Matar o autor da vida, como diz Pedro em Atos capítulo 3, e vós matastes o autor da vida. Viram? E Deus pega essa loucura, essa sabedoria torna-se loucura, e pega a loucura dele e torna em sabedoria. É esse que eu chamo de sustentação do absurdo. Eu estou pregando essas coisas para vocês pensarem. Eu sei que as pessoas não gostam de pensar, querem tudo pronto, mas eu quero que vocês meditem, pensem nisso. E o Evangelho faz uma coisa que ninguém faz: fé, para eu adquirir esse poder de Deus, essa sabedoria de Deus, essa santidade de Deus, eu preciso de ter fé. Mas Cícero, onde que eu encontro esse negócio de fé? Você não encontra, é um presente de Deus. Todo mundo que chega pela fé diante desse santo, ele tem que abaixar a sua cabeça e dizer: eu rompi aliança com meu Deus lá na eternidade, e o Senhor me trouxe novamente para os braços de Deus. Eu creio que isso foi por mim e para mim. Eu creio que a justiça de Deus, que deveria cair sobre mim, caiu sobre você. Eu creio. Isso é fé. Ninguém pode se vangloriar diante desse Deus que trabalha também com seus absurdos. Que Deus nos ajude a compreender um pouco mais, um lado mais teórico do Evangelho que Paulo está falando aqui, e isso possa despertar a nossa consciência, para enxergarmos o mundo, a história, enxergarmos Jesus e a sua história. Que Deus nos abençoe, e que nos dê a glória de vivermos com o Evangelho, pelo Evangelho, para o Evangelho. Amém. Gente, já estamos terminando esse encontro dessa noite. Eu espero que você comece a pensar um pouco sobre isso. Quem sabe você tem gravado aí, ouça mais umas 2 ou 3 vezes essa pequena pregação e pense nisso que eu estou falando. Precisamos de raciocinar, precisamos de pensar, de refletir sobre o caráter de Deus e do Evangelho, de uma outra perspectiva, de uma outra maneira, mas o mesmo Evangelho. Que Deus abençoe. Foi muito legal ter este tempo com vocês, e eu espero que domingo que vem a gente volte nesse lugar, se o Senhor não voltar antes, que a gente possa se encontrar aqui e ter um tempo de grande alegria novamente. Pai, obrigado, Senhor, pelo Evangelho, o qual foi revelado em Cristo e deixou as suas pegadas na história, na vida de muita gente e no meu coração. Obrigado que eu posso segui-lo, posso caminhar com ele, posso pisar nas suas pisadas, e um dia, Senhor, meus pés não vão deixar marcas aqui, porque eu vou subir com ele. Ó Senhor, o Evangelho é muito maravilhoso. Não permita que tenhamos uma vida menor e que de alguma forma, Senhor, possamos empanar o brilho do Evangelho ou diminuir a sua grandeza através
da nossa fragilidade, do nosso pecado. Permita que possamos andar e pisar as pegadas do Senhor Jesus. Agradecemos-te, Senhor, pelos amigos que ouviram, as ovelhas aqui da igreja e centenas de amigos que me ouvem. Que isso possa despertar, inquietar os nossos corações para conhecermos melhor o Senhor da glória, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, em nome de quem oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, o poder, a sabedoria do Espírito estejam com vocês e com toda a igreja de Jesus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite, gente. Domingo que vem a gente se encontra. Um beijão, até a próxima.